Olá, hoje a gente vai desvendar a história de uma figura simplesmente fundamental, mas que muita gente não conhece e que ajudou a criar a trilha sonora do século XX. Se prepare para conhecer o homem por trás de uma verdadeira revolução musical. Pensa comigo, final dos anos 50, começo dos 60. Surge no Rio de Janeiro um som completamente novo, sabe? Uma coisa cool, minimalista, super sofisticada, que de repente conquista o mundo. Era a bossa nova. Aquela batidinha diferente no violão, uma voz quase sussurrada, era a cara de um Brasil que se via moderno, cheio de otimismo. Então, por trás de todo movimento que muda o jogo, sempre tem uma mente brilhante organizando as peças. E no caso da Bossa Nova, essa mente era de um cara chamado Aloysio de Oliveira. Um nome que talvez não brilhe tanto quanto dos artistas que ele produziu, mas, olha, a importância dele é gigantesca. Vamos mergulhar nessa história. Para a gente entender o arquiteto da Bossa Nova, a gente precisa primeiro voltar no tempo. Mas voltar para um som e uma época que eram o completo oposto. A história do Aloysio não começa no banquinho e violão, não. Começa com algo muito mais chamativo. A carreira dele decolou lá nos anos 30, com o Bando da Lua, um grupo que ele mesmo ajudou a fundar. Só que a grande virada de chave acontece em 1939. Foi quando ele e o grupo embarcaram para os Estados Unidos para ser a banda de apoio de ninguém mais, ninguém menos que Carmen Miranda. E isso aqui mostra o contraste de uma forma genial. O som que o Aloysio ajudou a levar para o mundo com a Carmen Miranda era essa coisa vibrante, exagerada, a imagem de um Brasil super exótico. Décadas depois, ele seria o cara por trás de um som intimista, elegante, urbano. São as duas faces do Brasil, conectadas por um homem só. Pois é, durante o tempo que morou nos Estados Unidos, o Aloysio construiu uma segunda carreira, uma coisa que ninguém esperava e bem longe dos palcos. A voz dele se tornou familiar para milhões de pessoas, só que a maioria delas nem fazia ideia de quem ele era. É isso mesmo que está na tela. Aloysio de Oliveira foi a voz brasileira oficial de um dos vilões mais icônicos da história da Disney, o Capitão Gancho. Mas a relação dele com o estúdio ia muito, muito além disso. O envolvimento dele com a Disney foi uma coisa profunda. Por mais de 30 anos, ele foi diretor de criação, teve um papel fundamental na criação do nosso Zé Carioca, narrou clássicos como Alô Amigos e Você Já Foi à Bahia, e claro, ainda deu voz a outros personagens inesquecíveis como o Tigrão e o Vagabundo. Agora, vamos avançar um pouco no tempo? Depois da morte da Carmen Miranda em 55, o Aloysio volta para o Brasil. Ele volta trazendo na bagagem toda a experiência do show business americano e ele está prestes a usar tudo isso para começar a maior revolução da nossa música. De volta ao Brasil, ele assume um cargo importantíssimo, diretor artístico da gravadora Odeon. Nessa função, ele não era o músico, ele era o curador, sabe? A pessoa que escolhia os artistas, que definia as canções e principalmente que desenhava a identidade sonora da gravadora. E aqui vem o ponto de virada. Em 1959, Aloysio aposta todas as fichas num jovem violonista baiano quase desconhecido e produz o disco Chega de Saudade, de João Gilberto. Esse álbum é o marco zero, o Big Bang da Bossa Nova. A visão do Aloysio tornou tudo aquilo real. Mas, sabe como é, ser só um executivo numa gravadora gigante não era o bastante. Aloysio queria ter controle criativo total. E em 1963, ele dá o passo definitivo, funda o próprio selo, a lendária gravadora Elenco. A Elenco virou basicamente a casa da Bossa Nova. Dá uma olhada nessa lista. É o quem é quem do movimento. O Aloysio não só gravou os mestres, como o Tom e Vinícius, mas ele também lançou a carreira de gente que se tornaria gigante, como a Nara Leão e o Edu Lobo. E a visão dele ia além da música. As capas dos discos de Elenco são um capítulo à parte. Aquele design minimalista, em preto e branco, com um toque de vermelho, criou uma identidade visual tão forte e sofisticada quanto o som da Bossa Nova. Ele estava criando um universo inteiro. Mas resumir o Aloysio de Oliveira a produtor ainda seria muito pouco. Ele era uma força criativa completa que atuava em todas as frentes da cultura. Muita gente não sabe disso, mas o Aloysio também era um letrista de mão cheia. Ele que escreveu as palavras para algumas das melodias mais lindas do Tom Jobim, criando clássicos que são regravados no mundo inteiro até hoje. E para garantir que essa história toda não se perdesse no tempo, ele mesmo fez questão de contar. Em 1983, ele publicou suas memórias no livro De Banda pra Lua, que é um registro assim fundamental da nossa música. Olha só que trajetória! Cada fase parece improvável, mas quando a gente junta tudo,
forma um retrato de um verdadeiro arquiteto cultural, que conseguiu navegar e conectar mundos completamente diferentes com uma visão única. E essa citação, no final das contas, amarra tudo. Ele começou a carreira internacional ao lado da Carmen Miranda, com quem viveu um romance na juventude e se consagrou como o cérebro por trás do som que redefiniu a imagem do Brasil para o mundo. Uma jornada que fecha um círculo perfeito. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A história do Aloísio de Oliveira lembra que, por trás de cada música, de cada filme, de cada movimento artístico, existem visionários trabalhando nos bastidores. A pergunta que fica é: quantos outros arquitetos ocultos como ele estão por aí esperando para ter suas histórias descobertas?